Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Geoconhece Online. Vamos dar aqui continuidade, né, à nossa série de videoaulas a respeito da banca Consulpan, né, nas questões de português. Aqui onde você vai treinar provas anteriores, né, questões anteriores de concursos, né, realizados, organizados pela banca Consulpan, para você ver, né, o padrão de questões, né, que a banca costuma cobrar no ponto de vista de português, né, as questões de português. Geralmente em todos os concursos, a banca Consulpan, ela cobra 10 questões de português. E aí aqui a gente vai treinar nessas questões para você ficar cada vez mais próximo da sua aprovação. Então aqui é um teste, né, para você também ir auto se testando, ver quais são suas deficiências, né, o que você pode melhorar né, por meio da resolução dessas questões. Então, se inscreva em nosso canal, dê o like, ative o sininho aí para você ficar por dentro, né, das novidades. Sempre que a gente estiver lançando aula, o YouTube ele vai lhe notificar, né? E aí para você, né, ficar por dentro aqui das nossas videoaulas, ok? Então, não deixe de se inscrever em nosso canal. E para começar, né, questão número 1, diz o seguinte. Tá? Em relação aos gêneros textuais, a novela ela se encaixa em que tipo de gênero? Então, o gênero textual, novela, ela vai se encaixar como narrativo, dissertativo, argumentativo ou descritivo. Então, dê uma pausa no vídeo, né? Tente responder de maneira autônoma e depois você dá um play aí para acompanhar a nossa correção. Então, gente, pois bem, né? A novela ela vai se classificar como um gênero textual do tipo narrativo. Então, o gênero narrativo ele vai como se fosse contando uma história, né? Ela tem os marcos temporais, né? Os personagens, e é justamente isso que acontece com uma novela, diferentemente de um texto dissertativo, argumentativo e descritivo. E aqui, para ficar bem mais claro, né, os conceitos, que bem simples de cada um desses tipos de gêneros textuais, para ficar mais fácil a sua compreensão. O gênero narrativo, ele é predominante, né, em gêneros como a crônica, o romance, a fábula, a piada, a novela, conto de fada e etc. É como se fosse contando o gênero de contando uma história, né? Quando alguém vai falar uma piada para você, vai contando ali as etapas, né? O desenvolvimento da história, o início, o meio, o fim, é isso. Da mesma forma, é uma novela, por isso que a novela se encaixa aqui no gênero narrativo. Já o texto descritivo por exemplo, um retrato, um anúncio, de classificados, uma receita culinária. Narrativo descritivo é descrever, falar sobre algo, né? Uma determinada situação, ou falar sobre uma pessoa, tá? Descrever aquela pessoa. Isso é um gênero descritivo. Já o gênero argumentativo é predominante em gêneros como manifesto, né? Sermão, crítica, monografia, né? Redação dissertativa e etc. Então, um tipo textual argumentativo, ele tem o papel de expor argumentos, né? De procurar convencer o leitor de algo, né? Persuadir, de convencer, né? Por meio de argumentos claros. Tá? E o explicativo, o expositivo, é predominante como aulas expositivas, né? Em conferências, livros didáticos, né? Dicionários, é expor algo, um fato, né? Uma situação. E o texto injuntivo, isso aqui ou instrucional, é um manual, gente. É só você ter ideia de manual. Por exemplo, uma bula, né? De uma receita, de um remédio, tá? Um manual de como usar um aparelho eletrodoméstico, né? A propaganda, né? Horóscopo, manual técnico, tudo isso aqui faz parte do gênero injuntivo. Então, por isso que a letra A vai ser mesmo o gênero narrativo. Já a questão 2, marque o item onde a frase apresenta erro de concordância. Né? A letra A diz o seguinte: Pedro traz consigo um mundo de saudades daquele dia de primavera. Letra B. Eu e Flávia fomos muito felizes morando naquela casa. Letra C. Quantos saíram ontem? Sol e lua representam momentos distintos de um dia comum.
Então aqui a gente tem que marcar aquele que a concordância está errado. Ele aqui não fala se é concordância nominal ou concordância verbal. Então a gente tem que descobrir, né, qual é o erro que aparece nessas frases. Vamos analisar primeiro. Então Pedro, observe que é só um sujeito, né, somente Pedro. Ele traz. Então aqui está no singular, né, concordando aqui com Pedro. Consigo um mundo de saudades daqueles dias de primavera. Essa frase aqui ela está toda completinha, correta, né, concordando. Vamos lá, a letra B. Eu e Flávia, observe que um sujeito composto. São dois, né, dois núcleos, sujeito composto. Fomos, até aqui tudo bem, muito feliz. Observe, feliz. Quem foi que foi feliz, gente? Flávia e eu. Nós fomos muito felizes. Seria a resposta, a escrita correta. Então aqui deveria estar no plural, tá? Felizes, morando naquela casa. Então aqui já apresenta um erro de concordância. Letra B aqui vai ser a alternativa que a banca queria que o candidato marcasse. Letra C. Quantos saíram ontem? Quantos saíram ontem, né? Tudo no plural, certinho, na pergunta, aqui tá ok. Já a letra D, né? Sol e Lua, observe que é um sujeito composto, né? Dois núcleos. Representam, no plural, tá certinho, representam momentos distintos, né? Distintos, concorda com momentos de um dia comum. Né? E aqui representa concordando com Sol e Lua. Também tá certinho. E assim se configura a letra B realmente como alternativa, onde a frase, né, ela apresenta erro de concordância, e aí você deveria marcar a letra B de bola. A questão 3, ela fala sobre, nos itens abaixo, responda P para a palavra primitiva e D para a palavra derivada. Então, primeiramente, vamos entender o conceito de primitivo, de palavra primitiva e palavra derivada. Então, aqui para ficar bem facinho para você, né? Inicialmente, vemos, né, alguns conceitos sobre primitivo e derivadas, né, palavras simples e compostas. Então, a gente vai ver aqui sobre primitivos e derivadas, que é o que nos interessa, né? Então, o que são palavras primitivas, professor? São palavras, né, que não são formadas a partir de outras. São palavras que não têm origem em outra palavra. Como o próprio nome diz, são palavras primitivas. Por exemplo, casa. Será que casa vem de alguma outra palavra? Não. Casa vem de alguma outra palavra? Não. Paz? Também não, né? E etc, entre outros, tá? Pedra, casa, paz. Já as palavras derivadas são aquelas que são formadas a partir de outras que já existem. Por exemplo, pedrada. Pedrada vem de quem? De pedra. Né? Ferreiro deriva de quem? De ferro. Por exemplo, casarão deriva de casa. Tá? Então, aqui são palavras derivadas, né? Que são palavras que se originam a partir de outras. E aqui a gente vai ter que ver, né, quais são as derivadas e quais são os primitivos. Como a gente já viu, pedra é uma palavra primitiva, então aqui a gente vai colocar o P de primitivo. Ventilador. Ventilador vem de vento, então é uma palavra derivada. Vamos colocar aqui o D, né? Ventilador vem de vento. Marinha. Marinha vem de mar, então é derivada também. Observe que a sequência, até aqui, ó, P, D, D. Né? Aqui começa com D, não é esta. Aqui também começa com D, não é esta. Começa com P, pode ser essa, a letra A, né? Letra C também começa com P, mas a segunda é um P também. Aqui a segunda a gente sabe que é um D. Então, só por isso a gente já sabe que a resposta correta vai ser letra A. Tá? Dá para você ir respondendo também por eliminação nesse caso, né? Fica bem mais fácil. Luz. Luz é uma palavra que não deriva de ninguém. É uma palavra que não deriva de ninguém, então ela é primitiva. P. Ferreiro. Ferreiro vem de ferro, né? É uma palavra derivada. É um D. Então, observe que deu a sequência corretíssima, letra A, né? Alternativa aí correta. E a questão 4, né? Marque um item abaixo onde todas as palavras estão corretamente acentuadas. Vamos lá. Letra A. Pajé. Pajé está acentuado, né? É uma oxítona terminada em E. Está corretinho. Prótese. Se você for analisar essa palavra prótese, qual é a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte? É pró. Imagine, né, que você está chamando, falando essa palavra. A sílaba que você mais arrastar
digamos assim, ela vai ser a sílaba tônica e que deve, no caso aqui da proparoxítona, deve ser acentuada. Observe, prótese. Então, o acento ele deveria ser aqui no O, tá? Então está no E. Então aqui essa alternativa já está totalmente errada. Até que lastimável, a acentuação está correta, mas por conta de prótese, né, ela torna toda essa alternativa incorreta. Próxima, letra B. Boticário. Boticário, qual é a sílaba tônica? É o cário, né? Então, o acento aqui seria no A, porque seria uma paroxítona terminada em ditongo. Então, o acento seria no A, boticário, né? Agora, então aqui já está errado, né? Vamos analisar imóvel. Imóvel, o acento deveria ser no O. Frete, frete nem tem acento. Então, aqui a letra B está realmente errada. Letra C, miliciano. Né? Miliciano, o acento ela tá no I, o acento está no I. Né? Já deixei essa palavra totalmente errada. Miliciano, nem tem acento. Tá? Então, aqui está errada. Letra C também já está errada, né? Coronariano, coronariano. Né? A sílaba tônica aqui seria o A, tá? Mas não teria acento, mais uma vez errado. República, república o acento é no U. Né? Não é no Ré, isso aqui é a proparoxítona, né? Então o acento seria no U. Só restou a letra D, então só por isso a letra D já é a correta, a gente já encontrou erro em todas as anteriores. Né? Então Cândida, né? Uma paroxítona, proparoxítona, perdão, Cândida é uma proparoxítona, todas elas são acentuadas, assim como República, que anteriormente, né? O acento seria no U, a proparoxítona também. Cândida acentuada correto. Responsável, né? Uma paroxítona terminada em EL, responsável, correto, e notório, uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuado. Realmente a letra D é a alternativa correta. Nossa quinta questão, né? Temos aqui a expressão socorro. Né? A mensagem escrita acima pode ser classificada como oração, frase, período ou nenhuma das alternativas. Gente, vamos lá. Oração, ela tem que ter obrigatoriamente um verbo. Oração é uma frase que tem um verbo. Por exemplo, eu vou estudar. Vou, tem um verbo. Então, essa frase ela tem um verbo. Então, é uma oração. Né? Lembrando que cada verbo que há numa frase é uma oração. Se uma frase ela tiver 4 verbos, tem ali 4 orações e assim por diante. Então, aqui, essa palavra socorro não apresenta nenhum verbo. Socorro, né? Não apresenta nenhum verbo. Então, a letra A já descarta. Letra B. O que é uma frase? Uma frase é uma sequência de palavras ou apenas uma palavra, né, que contém um sentido completo. Tá bom? Então, uma simples palavra, por exemplo, oração, socorro, né? Socorro. Socorro, ela já dá a ideia de alguém pedindo socorro, alguém chamando a atenção de alguém, né? Implorando por socorro. E aqui dá para entender que é um sentido completo. Então aqui é uma frase, tá? Então socorro é uma frase. A letra B vai ser a alternativa correta, mas a gente vai analisar e estudar um pouco mais, a seguir o conceito mais profundo, né? De cada uma dessas, de oração, de frase e de período. E o período, professor, o que é um período? Um período é uma frase, uma ou mais frases. Um período é uma frase que ela inicia sempre com uma letra maiúscula e vai até um ponto, ou uma oração, né, que se inicia sempre ali com uma letra maiúscula, aquele parágrafo, né, e vai até um ponto final. Então aqui é um período, um ponto final, um ponto de exclamação, de interrogação, tá ok? Então o período ele pode ter várias orações dentro dele. E nenhuma das alternativas não é, porque né, a gente já sabe o que é frase. E o período também não é, porque o período é um conjunto de várias orações, ou uma ou mais orações. Tá? Então aqui a gente sabe que socorro não tem um verbo, então não é oração. E aqui para a gente entender o conceito de frase, de oração, de período, né? O que é uma frase? É um enunciado que transmite uma mensagem com sentido completo, né? Pode conter ou não
Pode conter ou não verbo, tá? Pode conter ou não conter verbo. Por exemplo, que aula fácil, né? É essa de hoje que a gente está trazendo aqui. Que aula fácil. Tem um verbo aqui? Não, mas tem um sentido completo, tá? Então é uma frase. Já uma oração é frase que contém verbo ou locução verbal. Por exemplo, a aula está muito fácil. Observe o verbo estar. Então aqui é uma oração. Já período é uma frase formada por uma ou mais orações. Por exemplo, a aula está, né, que o primeiro verbo está, muito fácil, que já é uma oração. A outra oração poderia ser uma locução verbal aqui, mais o verbo, né, maior. Tá? Então, termina aqui sempre no pontinho final, de exclamação ou de interrogação. Lembrando que um período ele inicia sempre na letra maiúscula e termina sempre nessa pontuação. Ok? Então, espero, pessoal, que tenha compreendido. E aqui, só para a gente conferir, né, o gabarito, né, a letra o gabaritinho, né, das questões. Primeira letra A, segunda letra B, terceira letra A, quarta letra D e quinta letra A. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o like aí para você ficar por dentro aí da aula número 6, que vai vir em breve. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.